Vamos falar de política? Política do dia. Ao meu lado, Eliezer Rodrigues, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Ontem o governo federal reuniu a imprensa para falar de algumas medidas que estão sendo tomadas para se barrar a pandemia de coronavírus no Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre essas questões que foram anunciadas pelo governo? Vamos sim. Olha, primeiro dizer que mais de 147 bilhões de reais serão investidos em medidas emergenciais. Mais da metade deste valor, 83 bilhões, direcionados especialmente para população idosa e população em vulnerabilidade social. De que maneira? Vamos entender melhor uma das principais medidas ou as principais medidas emergenciais. Por favor, podemos listar neste momento, já aparecendo aí o reforço do programa Bolsa Família. Olha, Lívio, aproximadamente 1 milhão de novos brasileiros ou famílias podem ser incluídas no cadastro do programa Bolsa Família para receber esse amparo durante a pandemia, considerado um período crítico para a economia. Também atraso no recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e do Simples Nacional por 3 meses para reforçar o caixa das empresas. Veja aí, Governo Federal, Ministério da Economia, direcionando uma de suas medidas para a classe empresarial, que gera emprego, e a intenção do governo, nesse caso, é manter os postos de trabalho. Também a desoneração de produtos médicos, principalmente aqueles que ajudam no combate ao coronavírus, como já fez também aqui no estado o governador Wellington Dias, ao encaminhar uma mensagem que reduz o ICMS sobre produtos como o álcool em gel e as luvas cirúrgicas e máscaras também. Liberação de 24 milhões de reais para a linha de crédito pessoal, com o intuito de ajudar trabalhadores autônomos, e também de 48 milhões de reais para as empresas. Veja, o ministro Paulo Guedes já anunciou que os profissionais autônomos informais vão receber 3 parcelas mensais no valor de R$200 para tentar também resistir a essa recessão econômica gerada pela baixa movimentação de recursos na economia brasileira. Socorro à aviação civil. O que é isso? Muita gente comprou passagem de avião para se deslocar para algum lugar do Brasil ou do mundo. Agora a restrição chega aos aeroportos e as pessoas vão ter melhores oportunidades de negociar com as empresas, se adiam a viagem, de que formas podem ser reembolsadas, enfim, socorro à aviação civil. Fechamento de fronteiras, especialmente com a Venezuela. Fronteira em diversos sentidos, né? Também no sentido do comércio. Área fechada para evitar esta movimentação de pessoas, dada a pandemia já caracterizada. E o decreto de estado de calamidade. Já chegou ao Congresso esse decreto, esse pedido, já foi aprovado pela Câmara Federal, há uma expectativa de uma aprovação célere por parte do Senado. No sentido de quê? O que estabelece o decreto de calamidade? Que o governo ele fica desobrigado a alcançar, a atingir as metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembramos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela norteia o uso do dinheiro público, determina percentuais para áreas específicas. Com o decreto de calamidade aceito pelo Congresso Nacional, ali determinado pelo Poder Executivo, o presidente e toda a sua equipe vão poder utilizar de forma mais livre e menos burocrática os recursos da União, claro, em ações que promovam a saúde pública e diminuam os impactos da crise financeira. Eliezer, ontem, logo após esse anúncio de medidas por parte do governo federal, aconteceu por todo o país, pelo 2º dia consecutivo, cidades brasileiras registraram panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. Na noite da quarta-feira, os protestos ocorreram durante e após esse pronunciamento dessas medidas que você acabou de conferir no seu monitor. É importante destacarmos que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Natal e Teresina também registraram esse panelaço contra Jair Bolsonaro. Uns contra, maior impacto, assim, de maior replicabilidade por todo o país, foram de manifestos contra Jair Bolsonaro. Mas também na noite da última quarta-feira foram registrados panelaços de apoio ao presidente do Brasil. Vamos acompanhar como foi aqui em Teresina? Vamos sim. Lembrando a você de casa que esse registro foi enviado para o nosso WhatsApp da O Dia TV por um telespectador e ele foi registrado na zona leste da capital. Vamos conferir.
Muitos desses manifestos justificados pela forma como o presidente Jair Bolsonaro vem tratando o assunto pandemia de coronavírus. Totalmente impopular, né, Eliezer? Isso, bastante impopular em algumas situações, bem avaliado em outras. O fato é que qualquer gestor público, seja municipal, estadual ou federal, é passível do julgamento da população. Ele ocupa uma pasta importante, no caso, qualquer gestor, e a população, ela observa cada ato, cada decisão, cada manifestação, cada comportamento, e nós vivemos em um país onde há liberdade de expressão, cada um da sua forma, desde que não prejudique o próximo, pode expressar suas opiniões, se manifestar a favor ou contra os atos de governo. Na manhã de hoje você conversou com o secretário municipal de saúde do município de Lagoa do Piauí sobre saúde. O que ele falou pra gente? Preocupação com um caso suspeito de coronavírus no Médio Parnaíba do Piauí. Vamos acompanhar. O Hospital Regional do município de Demerval Lobão, localizado no Médio Parnaíba piauiense, recebeu um paciente com suspeita do novo coronavírus. O paciente teria vindo da cidade de Lagoa do Piauí. Sobre o assunto, vamos conversar com Mauro Júnior, secretário municipal do município de Lagoa do Piauí. Como é que a secretaria acompanha este caso específico que tem gerado uma preocupação na população local? Assim, a gente lá da secretaria tomou todas as medidas cabíveis, né, sobre o caso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse caso ele deu entrada no Hospital Municipal de Demerval Lobão, hospital regional, né, que abrange as cidades ali circunvizinhas. E aí ele teve atendimento, como os sintomas estão leves, não estão sintomas tão graves, ele vai ter essa quarentena dele em casa, para que não possa chegar a transmitir esse vírus se realmente for confirmado. Mas, por enquanto, só é uma suspeita, né? Não é nada confirmado ainda, foi feitos os exames, foi coletados os exames e aí a gente está esperando o resultado. Que outras medidas a secretaria tem tomado lá na cidade para evitar uma disseminação do vírus? Assim, a secretaria, junto com a prefeitura, né, baixou um decreto, né, com todas as secretarias, onde a gente não está tendo aula lá durante 15 dias. Também a gente, na questão da assistência social, também os serviços não estão sendo prestados durante esses 15 dias, só trabalho interno. E como a saúde não pode parar, a gente está em questão de urgência e emergência, né? Então a gente indica para que as pessoas fiquem em casa, não saiam. A gente está orientando quem faz eventos particulares para que evite esses eventos, evite aglomerações, então fique em casa. Porque a indicação que a gente tem da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas fiquem em casa, não saiam. E é que esse pessoal, que as crianças estão nesse recesso, que não é férias, é um recesso, uma quarentena, que deixe seus filhos em casa para que não há propagação desse vírus. Né? Evite que certas pessoas sejam contaminadas. Porque não é só a Lagoa do Piauí, é todo o estado do Piauí e todo o Brasil, né? E todo mundo que está tomando essas precauções. Então, é a precaução que a gente está tomando. Estamos orientando os profissionais da saúde com seus EPIs, né? Todos de EPIs, estão trabalhando de EPIs. O profissional da limpeza também, que não pode parar, para que também não haja um risco de outras doenças. Então, assim, a Secretaria de Saúde ofereceu esse material a todas as equipes que estão trabalhando, e o mais é a orientação mesmo. A gente está orientando essa família que está com suspeita, né? Todos que tiveram contato com eles estão em quarentena, né? A gente não pode ir lá, eles não podem receber visita, mas a gente está monitorando por telefone. Os sintomas continuam leves, estão diminuindo cada vez mais. Então a gente espera que seja apenas mesmo um resfriado ou uma gripe comum nele. Há motivo para pânico na cidade? Não há motivo para pânico, porque esse paciente, ele chegou na cidade por volta de segunda-feira, e aí na terça ele já foi ao médico. Ele não teve contato com muitas pessoas, né? E todas as pessoas estão em quarentena que ele teve contato. A gente teve esse cuidado de botar todas as pessoas em quarentenas, e o único que está com realmente os sintomas é ele, né? O paciente. As outras pessoas não têm sintomas nenhum de coronavírus, nem mesmo de uma gripe comum, não tem nenhum sintoma. Então, o que? A gente está tomando nossas medidas e vamos esperar aí o resultado do exame, que com fé em Deus seja um exame negativo, né? Muito obrigado, secretário municipal de saúde de Lagoa do Piauí, Mauro Júnior, pelos esclarecimentos. Nós voltamos com você no estúdio. Nós voltamos com você no estúdio. Coisas da televisão, né? Claro. Mas, assim, realmente a preocupação se espalha por todo o estado do Piauí e é necessário atenção. Atenção, diferente de pânico. Se você manifesta algum dos sintomas, procure atendimento especializado. Sem pânico. Realmente, se você conhece o seu corpo, pelo menos eu, por exemplo, eu consigo diferenciar o que é uma simples dor de garganta, já que a gente que trabalha com comunicação vive com dor de garganta, do que são sintomas de uma gripe. Então, eu acho que a dica é se conhecer e procurar sempre a instituição
responsável para cada demanda que você apresentar. É o que as autoridades têm pedido, cautela e, ao mesmo tempo, muita vigilância. Cada um adotando medidas de higiene pessoal. Aqueles que não são obrigados a sair de casa, permaneçam em casa. Os mais novos devem dar uma assistência aos mais velhos, ali uma atenção com os cuidados pessoais de cada um. Então, nada de pânico, nada de alvoroço, vamos tratar tudo com equilíbrio e com a devida responsabilidade. O tempo é de falar de coronavírus, de pandemia, mas é claro também é tempo de informação pé de orelha. Tem informação pé de orelha. Olha só, o deputado Evaldo Gomes, presidente estadual do Solidariedade, tem sido pressionado a respeito da sua decisão no pleito aqui na capital. Se permanece na base do prefeito Firmino Filho, ou se segue algum pré-candidato da base do governador Wellington Dias. O Solidariedade, atualmente, é o detentor da pasta da Fundação UOL Ferraz. Está lá o suplente vereador Cheivan Lima, indicado pelo partido. Mas já há aí rumores de que Evaldo Gomes pode aderir a outra base, que seria a do capitão Fábio Abreu, do PL, inclusive indicando o vice. O capitão Fábio Abreu abriu as portas para o Solidariedade, para que o Solidariedade indique o vice, já que o Solidariedade não conseguiu a indicação para o vice de Kleber Montezuma, lá do grupo do prefeito Firmino Filho. Em conversa com o deputado Evaldo Gomes, ele me afirmou: tudo permanece como está. E como está? Evaldo Gomes, junto com Solidariedade, na base do prefeito Firmino Filho. Ontem, durante este anúncio que foi feito pelo governo federal, cadeia nacional, se falou sobre a possibilidade dessa pandemia de coronavírus ainda ter efeitos ativos em nosso país por 20 semanas, aproximadamente 5 meses. Eliezer, daqui a 5 meses, basicamente, nós teremos um evento bastante esperado pela política regional. O que é? E também já emendo outra pergunta, você acredita que este evento está ameaçado? Sim, Lívio Galeno. Eleições municipais 2020. Veja só, diante de uma pandemia que pode ainda, infelizmente, registrar um maior número de casos no Brasil e no Piauí, autoridades políticas já assumem a possibilidade do pleito deste ano não ser realizado no mês de outubro, de ser prorrogado, adiado, repensado, reorganizado de alguma forma. Imagine só o trabalho da Justiça Eleitoral. Envolve uma grande movimentação de pessoas, instalação de urnas, fiscalizações, processos que devem chegar ao TRE para serem julgados. Imagine só todo o trabalho de pré-campanha, os encontros políticos, as convenções, os comícios. Tudo isso é contra a regra em um período de pandemia. Imagine você tendo que ir a uma zona eleitoral, ou a um cartório para se regularizar, ou ao seu local de votação no dia da eleição. São todos locais de aglomeração de pessoas, contraindicados nesse momento. Então, é possível sim, não há nada definido, mas já se fala na possibilidade da não realização das eleições municipais este ano. E é claro que nós aqui da Dia TV vamos atrás destas informações para passar para você aí de casa. Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Por nada, boa tarde. Política do Dia.